Você escova os dentes do seu pet? Você já levou seu animalzinho para uma visita ao dentista? No Papo Vet de hoje, nós vamos discutir as patologias odontológicas que atingem 85% dos pets acima de 5 anos. Olá! Hoje nós vamos receber aqui no Papo Vet a médica veterinária Maria Isabel Valduga, que também é professora dos cursos presenciais e EAD de odontologia veterinária. Olá, professora, obrigada por participar aqui do nosso programa. Oi, Mariana, eu que agradeço pelo convite. Professora, nós vimos aí no VT que existem muitos problemas bucais, né? E eu queria saber como o dono do animal pode perceber que o bichinho de estimação dele tá com algum problema na boca, como é que ele consegue ver isso? Olha, eu sempre brinco que dor de dente ninguém merece, né? Nem nós, nem qualquer ser vivo. E dói como dói pra gente. O problema é que a maioria das vezes os animais estão com um problema na boca e o dono não percebe ou ele não entende aquilo que o animal está mostrando, aquele sinal que o animal está dando para ele, às vezes ele não relaciona que seja um problema na boca. Por exemplo, tem animais que por desconforto, por uma infecção na boca, por inflamação, por dor, começam a ficar mais manhosinhos para comer. Então, às vezes o dono fala assim, nossa, ele está tão chatinho, ele vem para o prato de comida, ele dá uma, duas mordidinhas, larga, não come, né? Acho que eu vou dar uma vitamina, um estimulante de apetite para ele. Coitado, ele quer comer, o apetite ele tem, mas às vezes quando ele vem para o prato, ele começa a mastigar, ele tem dor e aí ele fica naquele dilema, né? Como, não como, enfim. Gatos, às vezes o dono acha que ele tá meio maluquinho. É muito engraçado quando eles falam, ai doutor, eu acho que ele tá meio louco. Nossa, por que o senhor acha que ele tá meio louco? Ai, ele fica me pedindo a comida, ele fica arranhando, miando lá embaixo da porta do armário onde eu guardo o pacote de ração dele. E aí eu pego a ração, coloco no potinho, quando ele escuta os grãozinhos caindo, ele vem correndo. Chega no pratinho, começa a comer, daqui a pouco sai correndo, deixa a comida lá, né? Então, às vezes ele não consegue relacionar que o animal tem dor. Alguns animais mostram isso, de alteração de comportamento, às vezes começam a perder peso, mas é um peso que só nota quem está acompanhando assim com mais atenção, porque é devagarinho, assim, um tempão e aí aos pouquinhos, se você não está pesando o animal, às vezes você não percebe, demora muito tempo às vezes para você perceber. Um outro sinal que eles podem dar é esfregar a pata no focinho. Mas eu acho que o principal sinal e que chama a atenção do dono é o mau hálito. De repente esse animal tá com um bafão, ele tá com um cheiro tão ruim na boca que, nossa, alguma coisa deve estar errado. Melhor levar no veterinário para ver o que está acontecendo, porque não é possível ter um cheiro tão ruim assim na boca, né? Então, é bom que dê mau hálito, eu brinco que o mau hálito é o nosso aliado, ainda bem que dá mau hálito, porque se não desse cheiro ruim na boca, as pessoas iam demorar mais ainda para procurar atendimento e esses bichos iam sofrer por muito mais tempo, sem ninguém saber. Certo. E como é que essas doenças bucais podem evoluir para algo mais grave? Muitas das doenças começam na boca e podem acabar afetando outros órgãos, porque muitas dessas doenças que acontecem na boca, da mesma forma como na nossa boca do homem também, são ocasionadas por excesso de bactéria, por infecção. E aí essas bactérias podem ir pela corrente circulatória e acabar habitando válvula do coração, prejudicando o rim, às vezes o fígado. A saúde começa pela boca, é verdade em todos os sentidos, pelo que a gente come, pelo que a gente fala, se a gente vive bem, falando bem, ai ótimo, né? E pelo que a gente cuida ou não da boca, porque essa infecção, essas bactérias que normalmente causam problemas na boca, podem também afetar outros órgãos. Agora nós vamos assistir um VT sobre alguns problemas bucais apresentados por cães e gatos. A doença periodontal afeta cerca de 80% dos cães e gatos adultos. Ela começa com uma inflamação da gengiva e pode levar à perda do dente. Outros problemas comuns são fraturas de dente e alterações ortodônticas. Professora, há uma preocupação dos donos de cães e gatos com relação à saúde bucal?
Olha, ainda muito pouco. A gente não tem essa cultura no Brasil de cuidado da boca dos animais de estimação. A gente não está acostumado com isso. Então é muito importante que o veterinário diga, informe para o responsável do animalzinho, principalmente quando ele vem, por exemplo, para a vacina, que o animal vem filhote, jovem. Então é importante que a gente passe essa informação, de avisar que o animal vai trocar os dentes como as crianças trocam, ele tem os dentes de leite, depois troca, vem os permanentes, e que a gente precisa cuidar desses dentes, limpar, escovar esses dentes, porque senão a tendência é que os mesmos problemas que nós temos na boca, eles também tenham. Então, às vezes, cárie, dente de leite que não caiu e que fica lá trazendo problema, principalmente problemas com tártaro, né, que a gente chama de cálculo dentário ou doença periodontal. Se você falar isso, às vezes as pessoas não entendem. Então a gente precisa, sabe, o tártaro, esse cálculo que fica em cima do dente, a senhora pode evitar esse monte de sujeira sobre os dentes do animalzinho, pode evitar mau hálito, pode evitar infecção na boca, se escovar os dentes com regularidade. Então, ainda não faz parte do nosso dia a dia, já está muito melhor do que alguns anos atrás, mas a gente precisa ainda trabalhar essa informação, passar essa informação, conscientizar as pessoas do quanto é importante a gente cuidar da boca. Essa área de odontologia veterinária tem um mercado aquecido para os médicos veterinários? Pois é, às vezes a gente não se dá conta disso. Eu brinco que a boca é um bom negócio, não me leve a mal, por favor. Mas bom negócio no seguinte sentido: se a gente sempre examinar a boca, a gente tem infelizmente uma chance muito grande de encontrar vários problemas lá. E aí, se você diagnostica, você oferece o tratamento, você evita sofrimento para o animal. O dono vai ficar satisfeito porque você está atento à saúde desse bichinho, você está oferecendo uma opção de tratamento, então você está fidelizando o seu cliente também, porque ele cada vez mais terá confiança em você e você terá cada vez mais serviço na clínica. Então, é uma questão assim, da gente realmente estar atento e disposto a examinar a boca, encontrar os problemas e tratar. E principalmente conversar com os nossos clientes sobre prevenção. Porque não adianta nada a gente fazer uma limpeza nos dentes do animal, com ele dormindo, anestesiado, faz uma grande limpeza, um tratamento completo, e aí ele vai para casa com os dentes limpinhos. Mas ele volta a comer e daqui a pouco tá cheio de resto de comida sobre os dentes, tem muita proliferação de placa bacteriana, né? Assim como a gente. E aí o processo tende a voltar, os problemas podem voltar a acontecer. Então a gente precisa trabalhar em conjunto, a gente orienta, trata e aí conversa com o proprietário o que é que nós vamos fazer agora em casa, o que o senhor pode fazer em casa para que a gente mantenha essa boca boa, essa boca saudável. Né? E a gente tem que tentar ajudar o proprietário, porque escovar dente de cachorro não é fácil, de gato não é fácil, mas é possível, a gente precisa condicionar esse bicho o quanto antes, para ele gostar da brincadeira, e aí funciona. Certo. Professora, vamos assistir agora então um VT sobre essa relação das doenças bucais e animais idosos? Vamos sim. Os cães de raças menores chegam à terceira idade entre 9 e 13 anos. Já um cão de grande porte envelhece dos 6 aos 9 anos. Mas, de maneira geral, pode-se dizer que um cão começa a envelhecer aos 7 anos de idade. Atualmente, 40% dos cães atingem a terceira idade. À medida que eles envelhecem, seus órgãos ficam menos eficientes e eles ficam menos resistentes a doenças. Professora, a partir de quando que o dono deve começar a se preocupar a levar o seu animal no veterinário para cuidar dos seus dentes? Olha, o ideal é que na fase de troca dentária, que é mais ou menos no final da vacinação, 4, 5, 6 meses eles estão trocando os dentes. O gato um pouquinho antes, de 3 a 5 meses, e o cão mais ou menos entre 4 e 7 meses, eles estão naquela fase de troca dos dentes. Eles perdem os dentes de leite e aí vem os permanentes. É bem nessa fase que o bichinho quer roer tudo na casa. Então, assim, quando que é? Sabe quando ele tá roendo o pé da mesa, a havaiana, os rodapés, porque ele tem desconforto na gengiva, tá coçando que nem bebê quando os dentes permanentes estão vindo. Essa é a hora de começar a pensar em escovação, a pensar em prevenção,
Porque aí você começa a cuidar do dente desde, assim, logo que ele erupcionou, logo que veio o dente permanente, você já começa a cuidar dele. Principalmente porque nessa fase o filhote leva tudo como uma brincadeira. Ele não vai ter medo da escova, você tem que trabalhar devagarinho para ele gostar do processo. Mas digamos que você tem um animal já adulto, que você já o pegou grande, que é um estresse o processo de escovação, que não dá nem para eu tentar, é um bicho agressivo. Às vezes são animais já um pouco mais, principalmente os mais idosos, e que a gente não tem o histórico deles para trás, não sabe o que aconteceu. Então às vezes as pessoas ficam com receio de tentar escovar, de colocar a mão dentro da boca do animal. E a gente sempre fala, não vai correr o risco, vamos devagarinho, né? Então, leve ao veterinário pelo menos uma vez por ano, se ele é um animal adulto, pensando na boca, ou o ideal a cada 6 meses. E aí faz uma avaliação, um exame para ver se está tudo bem. E aí a gente pode conversar sobre outras alternativas para esses animais que não permitem escovar o dente. Hoje a gente tem rações, alimentos que já têm aditivos para controlar um pouquinho da placa bacteriana, não formar tanto cálculo. Tem produtos que você põe na água de bebida quando o animal está bebendo, também de certa forma já está ajudando um pouquinho na limpeza da boca. Tem brinquedos, tem mordedores, então tem muitos produtos hoje disponíveis no mercado que podem assim dar uma ajuda, né? Lógico, nada vai ser tão efetivo quanto seria uma escovação dental, mas pode ser uma somatória, né? Então, mais ou menos por aí. Os animais idosos, eles precisam de alguma atenção especial? Então, o animal idoso, a preocupação é o seguinte: se o animal sempre fez limpeza dentária direitinho, se o dono escovava em casa, usava esses produtos todos e lá de tempo em tempo levava no veterinário para fazer uma limpeza completa, com o animal dormindo, sob anestesia, provavelmente ele não terá tantos problemas nos dentes. Mas o animal idoso, ele já viveu muito tempo, então dá muito tempo de acumular placa, de acumular resíduo, então tem uma tendência a ter muito mais cálculo, muito mais tártaro nos dentes dos animais mais idosos. E aí a nossa preocupação é que para fazer um tratamento direitinho, completo, ele tem que estar dormindo, ele tem que estar anestesiado. Porque quando a gente fala no tratamento completo, significa limpar aqui onde você está enxergando, mas principalmente limpar lá dentro do sulco da gengiva, que é onde a gente passa o fio dental na gente. A gente precisa limpar essa região dos animais também. E é desconfortável com o animal acordado. Então precisa fazer com ele dormindo. Depois precisa polir todos esses dentes, também tem que polir lá dentro, também seria desconfortável. Eles se assustariam com esses barulhos. Então precisa fazê-los dormir. E aí vem a nossa preocupação, porque nos animais mais velhinhos a gente precisa tomar muito mais cuidado, um cuidado assim redobrado com anestesia geral. Porque às vezes o coração dele também já está mais cansadinho, às vezes o rim dele já está mais cansadinho, e aí nós vamos precisar desses órgãos para processar toda a anestesia, né? Então o negócio é prevenir, limpa sempre para quando tiver mais velhinho não precisar estar sempre anestesiando. Muito obrigada, professora, por ter participado aqui do Papo Vet. Eu que agradeço, Mariana. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. E o Papo Vet fica por aqui. Se você se interessou pelo curso de Odontologia Veterinária, visite o nosso site. Até a próxima! Ain't nobody understand.